Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui no nosso tema nós vamos conversar sobre o que você procura nos outros é o que você precisa se dar. Esse é um papo interessante porque a gente acaba não percebendo isso. A gente fica naquele efeito manada, né? E como eu digo, são as amebas, né? Aquelas formas, pensamentos que a gente tem na cabeça. E muitas vezes você acha que você está pensando que é uma atitude sua, quando na verdade você está sendo pensado. Então, toda vez que se você parar e observar, você vai ver que você está tomando uma decisão em detrimento de alguma coisa ou de algo. A propaganda, a política, a religião, ela usa muito isso. Então, quando eu questiono as pessoas da religião, eu falo: o que que você tem realmente seu aí dentro? Teu. Ela acha que dela é o que ela aprendeu. Não, eu fui criado assim, eu aprendi assim, então ela acha que aquilo é dela. Ela não consegue perceber que lá dentro ela tem outros valores, que aquilo não condiz, mas porque tem uma forma ali, e eu não vou poder ir contra, né, a família, contra a comunidade toda ali, os amigos, enfim, toda aquela estrutura em volta, então ela vai indo, ela fala: não, eu acredito, ela põe para dentro, ela fala: eu acredito naquilo. Mas ao menor sinal de de um problema, de uma dificuldade, ela desespera, ela deprime, ela adoece. Então, cadê a fé de acreditar que Deus pode tudo, que Deus faz tudo? Porque é muito simples eu colocar lá no meu carro: ó, um presente de Deus, foi Deus que deu, quando a coisa tá boa, né? Mas e quando vem um câncer lá dentro? Aí eu corro lá no centro espírita para tomar um passe, para fazer uma cirurgia espiritual. Não deixa de ser uma forma de acreditar, mas é um desespero dentro daquilo que tudo que eu preguei, que eu acreditei. Ah, mas aí você está sendo muito radical. Não, fé é fé. Acreditar é acreditar em qualquer, né, circunstância. Então eu mostro para você que você não pensa, você é pensado, que você não sente, você é sentido. E ali, poxa, mas o que tem a ver com o tema de hoje? O que eu procuro nos outros é o que eu preciso me dar. Por exemplo, vamos pegar um caso que é muito comum das pessoas me procurarem para resolver o relacionamento familiar, tá? Mãe. Então as pessoas vêm e falam assim: ah, eu fui rejeitado pela minha mãe, eu fui rejeitada pela minha mãe. Então isso é uma forma de pensar. Quando você vai investigar o caso e vai ver direitinho, você vai ver que não foi rejeitada. A pessoa se sentiu rejeitada porque a mãe não fez o que ela queria que fizesse. Minha mãe não me ama. Não, não é que sua mãe não te ama. Sua mãe não ama do jeito que você quer que ela te ame. É bem diferente. Porque hoje você está aqui na minha frente falando comigo, foi bem criada, direitinho, ó, tem um homem grandão aí, uma mulher grandona aí, tá tudo bem, ó. Perfeito, deu tudo certo. Então a forma que seus pais criaram você e fizeram, deu certo. Pode ser que não foi como você queria, pode ser que você tenha passado algumas dificuldades que você não gostaria de ter passado, tudo bem, isso é natural e é para todo mundo. Agora, não quer dizer que eles não gostem de você, que eles abandonaram você, entendeu? Não gosta. Tem uma predileção por um, por outro, tal. Mãe é aquela coisa, né? Ela tem três, quatro filhos, ela tem uma afinidade com um ali. Mas você mata a desgraçada, ela fala que ela ama igual. É mentira, você sabe que não. E isso não é problema nenhum. Aí a forma também como ela aprendeu a pensar. Ela não pensa, ela foi pensada, ó, não, tem que tratar tudo igual. Gente, como é que pode tratar tudo igual? Eu já falei isso aqui, isso é uma grande ilusão. Você tem dois filhos lá, um você dá as coisas e ele, né, multiplica aquilo, ele cuida, usa, faz um bom uso daquilo que você deu e cresce, vai e desenvolve com aquilo. O outro você dá, só destrói, só quebra, só acaba com tudo. Como é que faz? Como é que funciona? Como é que eu vou dar tudo igual? Eu não posso dar tudo igual.
E as pessoas têm essa mania, compra tudo igual para as pessoas. Não, comprei para um, tem que comprar para o outro. Falei com um, tem que falar com o outro. São pessoas diferentes, mas isso é na tua cabeça, porque você já acha, como você já se põe rejeitada lá atrás, então você acha que se fizer isso com eles, você também vai pôr, eles vão se sentir rejeitados. Ó, você não está pensando, isso é uma situação, uma forma de pensamento que você não para observar, que ninguém te ensinou, entendeu? E você vai replicando isso aí fora. Daí a origem das fake news hoje, tão famosas. Então eu vou replicando aquilo porque eu acho que aquilo é uma verdade, mas eu não vou pesquisar no fundo o que exatamente é aquilo. Então você vê que a coisa ela já vem vindo de longe. Se a gente pega hoje o modelo de política aqui, Brasil agora, acabamos uma eleição recentemente, e aí você vê assim, olha, tem uma política ali, uma divisão muito grande dentro do país, né? Um lado está verde e amarelo, outro lado está vermelho, para colocar as cores que utilizam. Então as pessoas elas pegam aquilo e tomam posse. Então um lado de lá pega uma bandeira, pega as cores daqui e fala, não, isso aqui é nosso. E toma posse daquilo como se aquilo fosse dele. As cores de uma pátria como se fosse deles. Eles acham que estão pensando, eles não estão pensando, eles estão sendo pensados. A bandeira ela não tem dono, ela não tem partido de uma nação. Essas pessoas não sabem nem o que significa uma bandeira. Eles usam a bandeira em qualquer coisa, qualquer tipo de manifestação, qualquer merda que fazem por aí, põe a bandeira para dizer que ele é brasileiro. Ele não é brasileiro. Ele é defensor de uma causa que ele supostamente está sendo pensado a achar que aquilo é de verdade. Mas ele não para nem um pouquinho para imaginar aquilo. Ele não para pensar isso. Aí eu sei que a cabecinha de Amel, então você está defendendo esse e aquele outro. Não é isso. Quando você vai para o outro lado defende também a mesma bandeira, que ele nem sabe o significado daquilo. Porque o significado daquilo não é para todos, é para alguns. Como o do primeiro caso, o que pega a bandeira da nação, acha que aquilo é para todos. E aquela causa não é para todos. Mas ambos falam em democracia. Ambos acusam o outro de proibir o direito de ir e vir. Mas o que estão fazendo hoje? Aquilo que eu tanto condenei no outro, eu estou fazendo hoje. Estão fechando estradas, estão prejudicando uma série de pessoas aí, toda uma economia também. Por quê? Porque eu não aceito o resultado que foi. Mas você não fala que você é democrata, que você quer. Ah, não, mas não. Isso aí foi uma fraude. Ué, mas quando o seu candidato ganhou lá atrás, no mesmo sistema, eu não vi vocês pararem para dizer que foi fraude para rever. Saiu todo mundo feliz na rua. O sistema continuou o mesmo. E agora é fraude. Então vocês entendem, pessoal? O exemplo que eu dou aqui, não tenho nenhuma apologia política, nada disso. Eu acho isso uma besteira você ficar idolatrando bezerro de ouro, brigando por políticos, por bandeiras partidárias e esquecendo do tudo, inclusive de você. Então, mas eu estou dando um exemplo aqui para clarear a mente para você ver. O que eu tanto condeno no outro é o que muitas vezes eu acabo me apoiando para poder fazer a mesma coisa. Então, quando você pega nessa parte política, onde eu estou defendendo, você vê que também tem do lado de lá, né, dos vermelhinhos, acusam os verde e amarelos do quê? De discurso de ódio. É de ódio, é de violência, é de armas, é daquilo. Legal, bacana. Só que, para eu combater esse discurso, a maioria dos vermelhinhos também quer matar o verde e amarelo. E aí, como é que faz? Então, o que eu procuro no outro é o que eu preciso me dar. Sacou a diferença? O que acontece ali dentro? Você não percebe isso, mas você entra no discurso, porque quando você junta num grupo, seja ele qual for, se você entrar no grupo verde e amarelo ou no grupo vermelho, você vai defender a causa daquele grupo. Você pega um partido e você esquece do todo. Embora ambos vão falar que estão querendo fazer pro todo, mas não estão.
vocês estão no partido. Dentro da família é a mesma coisa. Você fala que faz para todos, mas você tem partidos. Você toma o partido da mãe, o partido do pai, o partido dos irmãos e você defende uma causa. Porque o ser humano traz essa coisa de querer defender uma causa justa. Mas o que é justa se você não entende o que é justiça, se você não sente a alma, você não sabe nem o que é alma? Você não consegue acessar esse conjunto de sensos que está aqui no peito. Então você, em detrimento de alguma coisa, você vai lá e toma partido de uma causa. E ali você acha que é certo. Por exemplo, você não é uma pessoa, né, vingativa. Você fala que você faz justiça, que você é justa. Não, isso é justo. Fiz assim porque, né, eu me vinguei. Não, eu não sou vingativo, sou justo, faço justiça. Você não diz que você fala mal de ninguém, que você faz fofoca, você comenta. E ali você aproveita para sentar o porrete. Você não fala quando uma coisa tá ruim para você, quando não tá legal, frente a frente para a pessoa. A pessoa sai quando você encontra o seu colega ou a sua colega, aí você fala, você viu que absurdo que fizeram, como é que a pessoa faz aquilo, tá? E dispara ali quando a pessoa já saiu da sua frente. Porque senão pega mal. Não pode. Mas você exige isso das pessoas. Custava falar a verdade? Né? A gente escuta isso. Para que mentir? Para quê, né? Quem é que não mente nessa nação inteira, nesse planeta? Todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já mentiu. E por que mentiu? Porque sabe que o lado de lá, ou a situação, e dependendo, né, do que vai acontecer, a mentira ela é maior ou menor. Mas você exige a verdade porque você também mente. Então, tudo que você quer é porque você não tem. Então, se você briga por um senso de justiça, é porque você não é justo. Se você briga por uma liberdade de expressão, é porque você não tem a liberdade. Se você briga para ter dinheiro, é porque você não tem dinheiro. Quem briga é porque não tem. Quem tem, não briga. Já tem. A coisa já acontece lá. Então, quando a gente vai para o âmbito familiar, então o que você tanto procura nos outros, no caso na sua mãe, no seu pai, né, nos seus pais, por exemplo, porque pode ser por pai, por mãe, é justamente o que você precisa se dar. Então, se você procura um carinho, um reconhecimento da sua mãe, porque geralmente esse problema é com a mãe, muito, a menor parte é com o pai, mas a maioria esmagadora é com mãe. Porque minha mãe não me amou, não me deu carinho, me rejeitou, gostava mais dos outros irmãos, tal. É o que você precisa se dar. Você não se dá esse carinho, você não se dá essa consideração. Você se põe em segundo plano diante dos outros. Você faz tudo para os outros e esquece de você. Para ser o lindo, para ser a linda, você quer aparecer para o mundo. E você esquece de quem é você, dos valores que você tem, das coisas que você gosta. E você fica exigindo cada vez mais do outro. E se culpando e culpando os outros. E muitas vezes, se você é mãe agora, você faz a mesma coisa, o mesmo erro com seus filhos. Assim como você se sentiu maltratada pela mãe ou pelo pai, você repete o padrão com seus filhos. Então você não entendeu a lição ainda. O que você procura lá deles é o que você precisa se dar. E aí tem a oportunidade de fazer isso com os seus filhos. E não repetir o padrão dos seus pais que fizeram com você. Daí vem o sofrimento. Daí quando eu falo para vocês que o sofrimento ele é opcional, é por conta disso. É por eu não entender toda, né, a lição que a vida traz para a gente. Todas as leis que a vida tem, eu acabo sofrendo. Porque eu vou pondo ali o pé pelas mãos, eu vou sendo cretino, né? Aquele que crê por impulso. E ali ao menor sinal do que meus filhos fizeram, e se eu me sinto rejeitado, eu já vou explodir. Eu já vou para cima, eu já vou cobrar, sem saber exatamente qual é o sentimento, qual é a razão daquela criatura. E às vezes a gente vê, não muito distante,
confusões entre pais e filhos, rejeições, briga, muitas vezes até agressões. Eu já vi agressões, tanto de filho batendo em pais como pais batendo em filhos. Então esse papo, ele é bem interessante para você ver o que você procura nos outros. O que você exige tanto dos outros? Esse exemplo que eu dei da política é legal. Eu combato um discurso de ódio com ódio. Como é que faz isso? Então eu visto uma bandeira em nome da pátria e para ser em nome da pátria eu preciso paralisar outra metade que não foi de acordo com os meus, os meus ditames de propriedade da verdade. Olha que bonito. Não é assim? E aí eu paro o resto. Aí eu prejudico o resto. E não importa quem está sendo parado, o que está acontecendo. Dane-se, eu estou numa causa justa. Justa para quem? Então, enquanto o ser humano ele não entender que o meu sucesso é o sucesso do mundo e o sucesso do mundo é o meu sucesso, a gente não desenvolve como nação em nenhum lugar do planeta. E isso não é só aqui no Brasil, isso é no mundo. E faz parte de um processo planetário, de uma transformação no mundo, que eu venho falando com vocês isso há um bom tempo. Então a gente está sofrendo com essas transformações, o mundo passa por essas transformações, porque felizmente ou infelizmente ainda tem pessoas muito atrasadas aqui, com pensamentos muito atrasados. E isso não faz ninguém melhor ou pior. Todos nós estamos aqui, todo mundo está nesse rolo. Todo mundo aqui tem em um setor, em uma situação, um pensamento mais atrasado. Não adianta você falar, não, eu não tenho, eu sou evoluído, eu estudo muito, eu faço. Não tem ninguém assim. Inclusive esse que vos fala. Em algum momento, em algum setor da nossa vida, nós temos um pensamento atrasado. Está todo mundo no rolo. Não tem inferior e superior, melhor ou pior, maior ou menor. Cabe a gente começar a entender aqui, poxa, deixa eu ver, onde é que eu estou com esse pensamento atrasado? Onde é que eu estou indo no efeito manada? Deixa eu ver aqui, será que eu estou acreditando nisso mesmo? Será que isso aqui é verdadeiro? Por isso que vem a idolatria. Eu fiz um post até aí esses tempos atrás, falei, quanto mais você tem fé no mal, mais você idolatra o bem. Então você vê dentro de um conceito religioso as pessoas falarem, que Deus é tudo, que Deus faz tudo, que é isso, que é aquilo, tal, e exaltando o bem ao máximo dentro de um conceito religioso. É porque essa pessoa ela acredita muito no mal. Por isso ela precisa elevar o bem. Porque se ela não acreditasse no mal, ela não precisa pregar o bem, a paz no mundo. Então a coisa, ela vai um pouquinho mais além do que o que a gente acha que está pensando. Você está sendo monitorado o tempo todo. A gente sofre influências do plano, do mundo astral. E quando eu falo isso aqui, eu não estou falando de religião. Eu estou falando do conceito energético, bioenergético da coisa. E a coisa funciona. Você sabe que você já pensou em uma pessoa e essa pessoa te ligou, você encontrou essa pessoa na rua. Ah, é coincidência? Você sabe que não foi coincidência. Você chegou num ambiente e você falou, nossa, que tá pesado, tá ruim, ficou com dor de cabeça, ficou para baixo, ficou, ai, nossa, quero ir embora, começou a passar mal. Você foi num ambiente e falou, nossa, que lugar gostoso, agradável, você sentiu um bem-estar. Porque ali tem impressões do bem. Se você sentiu mal-estar, é porque ali tem impressões do mal-estar. Então, pessoas que vibraram naquela sintonia e o teu corpo sentiu, o teu aparelho receptor sentiu. Então, você sabe que isso existe. Agora, o que você faz com isso que é o problema. Por isso, quando a gente fica procurando nos outros muitas coisas, é para a gente parar um pouquinho e ver que é isso que a gente precisa se dar. Você quer tanta compreensão do mundo, Você quer doutrinar dentro da política o outro para seguir o teu partido, seguir os teus valores. E isso é o que você precisa se dar. Você precisa olhar ali para você e começar a entender que se você vive numa democracia, o outro também tem o direito de opinar e de dar a opinião dele, de principalmente votar em quem ele quiser.
Independente de você gostar ou não. Democracia é isso. É a divisão de opiniões. Ó, eu gosto do azul, você gosta do preto, tudo bem? Então vai fazer uma votação. Quem gostar mais do azul vai ser o azul que vai ganhar. Se tiver gente que gosta mais do preto, vai ser o preto. E eu vou conviver com esse preto durante o período que foi escolhido. E eu vou fazendo a minha parte, sem querer derrubar o preto, sem querer dar golpes no preto. É assim que você vai construindo a coisa. Porque senão é aquela coisa do olho por olho, dente por dente, todo mundo banguela e todo mundo cego, e você não tem evolução. Por mais que você fala, não, eu sou democrata, você não é, você não respeita a democracia, nem dentro do conceito político, nem dentro do conceito, né, humano. Você muitas vezes só quer do seu jeito. Do seu jeito não é uma democracia. É uma imposição, é uma ditadura. Você faz isso com os filhos. Tem que ser assim, faz assim, senão eu te arrebento. Quantas não ouviu isso e não repetem isso? Muitas vezes você viu isso dos seus pais e hoje você repete com seus filhos. Muitas vezes você viu isso seu pai, sua mãe falando um para o outro, essas palavras carinhosas, né? E hoje você faz isso com o benê, ou recebe isso do benê. Então o que eu procuro nos outros é o que eu preciso me dar. Então, se eu procuro muita compreensão no mundo, eu acho que dentro da política as pessoas não têm compreensão, as pessoas são muito agressivas, o povo é muito burro e não sei o quê, e nananã. Eu preciso me dar isso. Eu sou tudo isso que está me chocando lá fora. Como eu falo para vocês aqui, chocou muito em você, é recado. Você não se conforma com isso? Você não. Eu vejo as pessoas na rede social bombardeando o tempo todo aí, para cá, para esse, para aquele, para esse, para aquele, para esse, para aquele. E eu falo, gente, olha lá, a pessoa lá já acabou, já foi, e ela ainda está remoendo naquilo como se ainda tivesse em campanha. Ela não solta, então ela precisa olhar isso dentro dela. O que você está exigindo tanto, o que você está falando tanto que um está mentindo, que isso é mentira, que isso é absurdo, você precisa olhar as mentiras que você conta para você. Muitas vezes você nem mente para o outro, mas você mente para você. É um recado grande, mas também é um trabalho formiguinha. E é um trabalho grande também que precisa ser feito. Para você primeiro reconhecer, para você primeiro entender isso. E isso não é uma crítica, isso não faz de você uma pessoa ruim. Daí que a gente começa a aprender com os nossos erros. As oportunidades vêm que é justamente para a gente poder aprender com isso. Quando você começa a não se envolver tanto e toda essa manifestação política que faz parte desse nosso processo de evolução, isso não começa a mexer tanto com você, mas começa a te trazer um entendimento. Olha, essas pessoas se comportam assim, aquelas daquele jeito. Olha isso aqui, olha aquilo ali. Poxa, isso aqui tem muito dentro de mim. Eu tenho uma pendência para esse lado, para aquele lado. Você começa a se autoconhecer. Você começa a sair do efeito manada e começa a ver com os outros olhos, com os olhos da alma. De quem é você, o que você realmente acha que está correto ou não e o que isso falta ou sobra dentro de você. E não sair pelo mundo pregando as coisas. As religiões têm isso, né? Sai batendo de porta em porta, sai falando qualquer coisa e pregando o nome de Deus sem sentir Deus. A pessoa vai, estuda Deus, fala de Deus, vem de Deus, mas ela não sente Deus, ela não sabe nem o que é, ela não sabe nem se existe. Ela é completamente alienada sobre aquilo. Então você vê que ela repete o que ela aprendeu e ela repete quando você questiona uma situação fora do que está planejado, ela se perde. Dentro da política, a mesma coisa. Quando você questiona e aperta, a pessoa ela foge, ela espana, ou ela xinga você, dependendo da bandeira que ela está defendendo, ela te agride, ela vira as costas e sai, e ela não fala, mas vem cá, me responde, por quê? Ela rosna e vai embora. Por quê? Porque ela não tem o que falar para você. Então você vê e observa ali que aquela pessoa ela está completamente alienada, completamente fora da casinha.
Mas isso não faz dela uma pessoa inferior a você. É apenas o momento em que ela se encontra. Ah, mas isso é difícil. É, porque a gente não assume a nossa ignorância. Então, quando eu vejo no outro, então eu cobro e falo, a ignorância. Então, o que eu estou procurando no outro, essa ignorância que eu aponto tanto, é a mesma ignorância que eu tenho aqui, não entender o momento em que ela vive. A situação em que ela vive, onde ela foi criada, os valores que foi colocado na cabeça dela, como ela aprendeu, enfim, toda a sociedade onde ela vive. Não é assim. Quando eu fiz trabalho dentro das favelas, eu atendi as pessoas dentro da favela, até então, pô, que vida ruim, que vida complicada, caramba, favela. Eu sempre tive, fui criado, né, e vendo que favela era um lugar horroroso, perigoso. Quando eu entrei lá, eu achei cada gente, cada pessoa, assim, incrível, pessoas incríveis lá dentro. Então eu percebi que a favela não tinha só bandido, maloqueiro, arruaceiro. Não, tinha gente de bem lá que, infelizmente, por, né, não ter uma condição melhor, foi morar na favela. E aí eu descobri também que muita gente que estava na favela queria estar na favela. E aquilo dava um nó na minha cabeça. Como é que alguém quer morar na favela, num barraco, né? De madeira, umas condições subhumanas, chãozão de barro muitas vezes. Como é que faz? Mas a pessoa não quer sair de lá, não. Entendeu? Então isso tudo eu fui vendo e falei, caramba, então a verdade não é o que contam lá. Agora que eu vim aqui, vivi essa experiência, estou vendo isso aqui, eu estou vendo que tem outros valores, outras situações, e que tudo que me falaram lá de fora era ilusão, era mentira, porque aquelas pessoas nem elas conheciam a favela assim, de passar e ver, olha a favela. Mas um que entraram no seio da favela para saber exatamente o que acontece. E ali eu descobri o pré-conceito de eu falar coisas sem ter fundamento, sem ter bases. É um pré-julgamento. Eu não vivenciei aquilo. Foi o que o mundo foi mandando para mim e eu fui replicando aquilo. Então aquilo foi um aprendizado incrível para começar a entender exatamente, aí sim eu começar a ter a minha opinião a respeito daquilo. E não é só daquela, porque uma é de um jeito, a outra é de outro jeito, a outra tem outra coisa. Então, cada uma que você vai visitar e vai ver, você vai ter situações diferentes. Ah, a favela é tudo igual. Não é. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa. Esse áudio de hoje é para você parar um pouquinho e refletir a respeito disso. O que você procura nos outros é o que você precisa se dar. O que você anda apontando fora? O que você anda sentindo do lado de fora? É o que você realmente, se você tiver a humildade de encarar isso e olhar, você vai ver o que falta aí dentro de você. Uma boa reflexão a todos vocês, um grande dia, um beijo para todos e até o nosso próximo áudio.